Se você tem 60 anos ou mais e já percebeu que na primeira vez a ereção vem bem, mas quando tenta de novo na mesma noite ou no mesmo dia ela simplesmente não aparece com a mesma força, ou não aparece de forma alguma, quero que você saiba que esse é um dos temas mais comuns e mais silenciados que homens dessa faixa etária trazem ao consultório. E quero que você saiba também que existe um erro específico que 9 em cada 10 homens cometem nesse momento, que não é físico, não é sinal de doença e não precisa de remédio para ser corrigido. É um erro comportamental com consequência fisiológica direta, que quando identificado e corrigido transforma completamente a experiência sexual sem nenhuma intervenção médica. Um paciente meu, vou chamá-lo de Seu Gilberto, 64 anos, casado há 32 anos, chegou ao consultório com uma história que me é muito familiar. Doutora, na primeira vez vai bem. Mas se minha esposa quer de novo mais tarde ou no dia seguinte cedo, simplesmente não funciona. Fico constrangido, ela diz que não tem problema, mas eu sinto que tenho. E quando percebo que não está respondendo, fico ansioso, forço, e aí piora. Estava convicto de que era sinal de que a função erétil estava em declínio acelerado e que era questão de tempo para a primeira vez também começar a falhar. Quando expliquei ao Seu Gilberto o que estava acontecendo de fato, a expressão no rosto dele mudou completamente. Primeiro veio o alívio. Depois veio quase um riso. Doutora, então o problema não é o que eu achei que era? Não, Seu Gilberto. O problema é que você está lutando contra a fisiologia do seu corpo da forma mais eficiente possível para garantir exatamente o resultado que não quer. O que acontece com a ereção na segunda vez após os 60 tem nome. Tem mecanismo fisiológico preciso e tem solução prática que começa com entender o que está acontecendo, em vez de lutar contra ele na ignorância. E o erro que Seu Gilberto cometia, e que 9 em cada 10 homens cometem nessa situação, não era de natureza física. Era de natureza comportamental. Era a forma como ele respondia ao período refratário, aquela janela natural de recuperação entre ereções que existe em todos os homens, mas que muda radicalmente com a idade, que transformava um fenômeno fisiológico normal e manejável num ciclo de ansiedade e falha progressivamente pior. Meu nome é Doutora Fernanda Arruda, urologista especializada em saúde masculina, com mais de 15 anos cuidando de homens acima de 60 aqui no Brasil. Vi homens transformarem completamente a experiência sexual quando finalmente entenderam o que estava acontecendo no próprio corpo e pararam de lutar contra a fisiologia para começar a trabalhar com ela. Fica comigo até o final, porque hoje vou te surpreender 3 vezes com informações e técnicas que você pode começar a aplicar já na próxima vez. Você já passou por essa situação da segunda ereção que não responde da mesma forma? Escreve nos comentários agora. Prometo que você não está sozinho nessa. Para entender o erro que 9 em cada 10 homens cometem na segunda vez, você precisa primeiro entender o que é o período refratário masculino, como ele funciona e como ele muda de forma radical com a idade de maneiras que a maioria dos homens nunca recebeu como informação. O período refratário é a janela de tempo após o orgasmo, durante a qual o sistema nervoso masculino não consegue produzir uma nova ereção completa, independentemente da estimulação recebida. É um fenômeno universal em todos os homens, presente desde a adolescência, mas que na juventude dura minutos e que com o envelhecimento pode durar horas ou até mais de um dia, dependendo de uma série de fatores que vou detalhar. O mecanismo fisiológico por trás do período refratário envolve 3 sistemas simultâneos. Primeiro, logo após o orgasmo, o sistema nervoso libera um neurotransmissor chamado serotonina, que tem efeito inibitório direto sobre o sistema de excitação sexual, reduzindo temporariamente a sensibilidade aos estímulos eróticos e a capacidade de resposta erétil. Segundo, os níveis de dopamina, o neurotransmissor do desejo e da motivação, caem abruptamente após o orgasmo e precisam de tempo para se recuperar antes que o desejo sexual retorne com intensidade suficiente para suportar uma nova ereção. Terceiro, a testosterona livre disponível cai temporariamente após a atividade sexual e sua reposição natural pelo organismo leva tempo variável dependendo da reserva hormonal do indivíduo. Em homens jovens, esses 3 sistemas se recuperam rapidamente, em minutos, porque os níveis basais de testosterona são altos, a produção de dopamina é robusta e a sensibilidade à serotonina inibitória é menor. Em homens acima de 60, os níveis basais de testosterona são significativamente menores, a produção de dopamina declina naturalmente com a idade e a sensibilidade aos efeitos inibitórios da serotonina aumenta. O resultado é um período refratário significativamente mais longo, que pode variar de 2 a 24 horas ou mais, dependendo do estado hormonal, do nível de estresse, da qualidade do sono da noite anterior e de uma série de outros fatores que vou detalhar.
E aqui está o ponto central que explica o erro que 9 em 10 homens cometem. O período refratário não é opcional, não é psicológico, não é sinal de fraqueza ou de doença. É uma realidade fisiológica que precisa ser respeitada e manejada com inteligência, não combatida com força de vontade e pressão. E tentar forçar uma ereção durante o período refratário ativo, antes que os sistemas nervoso e hormonal se recuperaram suficientemente, não apenas falha inevitavelmente, como cria um estado de ansiedade que vai prolongar ainda mais o período refratário da próxima vez. Você sabia que o período refratário muda tão drasticamente com a idade? Escreve nos comentários. Agora vou revelar o erro específico que 9 em 10 homens cometem e junto com essa revelação vou cumprir a primeira surpresa que prometi. O erro é este. Após o orgasmo, quando percebem que a ereção não retornou com a rapidez esperada, a maioria dos homens acima de 60 entra imediatamente num estado de monitoramento ansioso da própria resposta erétil. Ficam observando, testando, tentando forçar uma resposta que o sistema nervoso ainda não está pronto para produzir. Cada tentativa frustrada alimenta a ansiedade. Cada minuto sem resposta aprofunda a preocupação. E essa preocupação ativa o sistema nervoso simpático, eleva o cortisol, contrai os vasos e cria exatamente o ambiente fisiológico mais hostil possível para a ereção, garantindo que o período refratário se prolongue muito além do que duraria se o homem simplesmente tivesse deixado o corpo se recuperar no seu próprio tempo. Em termos práticos, o homem que passa 20 minutos monitorando ansiosamente a ausência de ereção após o orgasmo prolonga o próprio período refratário em horas. É o equivalente a querer dormir desesperadamente e ficar verificando a cada 5 minutos se já está com sono, garantindo assim que o sono demore ainda mais para chegar. Agora vou cumprir a primeira surpresa que prometi. A técnica específica de manejo do período refratário que permite encurtar significativamente o tempo de recuperação entre ereções. Essa técnica tem 3 componentes que devem ser aplicados imediatamente após o orgasmo, exatamente quando o instinto de monitorar e pressionar é mais forte. Primeiro componente: a respiração de recuperação parasimpática. Imediatamente após o orgasmo, realize 5 respirações profundas e lentas no padrão de 4 segundos de inspiração, 2 de pausa e 8 de expiração lenta. Esse padrão de expiração prolongada ativa o sistema nervoso parasimpático de forma imediata e mensurável, reduzindo o cortisol, baixando a frequência cardíaca e criando o estado neurológico mais favorável para a recuperação rápida dos sistemas dopaminérgico e hormonal. O sistema nervoso parasimpático é o mesmo que comanda a resposta erétil, e ativá-lo ativamente no período pós-orgasmo cria as condições para que ele retome o controle mais rapidamente. Segundo componente, o redirecionamento atencional consciente. Após a respiração de recuperação, direcione intencionalmente a atenção para o prazer sensorial presente, o calor do corpo do parceiro ou parceira, as sensações de relaxamento físico, a conexão emocional do momento, sem nenhum monitoramento da resposta erétil. Essa mudança atencional não é apenas psicológica. Ela tem efeito neuroquímico direto porque mantém o cérebro num estado de ativação do sistema de recompensa dopaminérgico ao focar no prazer presente em vez de desativá-lo ao focar na ansiedade da ausência de ereção. Terceiro componente: a hidratação estratégica imediata. Tome um copo de água com uma pitada de sal rosa imediatamente após a atividade sexual. O orgasmo causa liberação de ocitocina que tem efeito diurético leve. A desidratação resultante reduz o volume sanguíneo disponível e aumenta a viscosidade do sangue, 2 fatores que prolongam o período refratário de forma mensurável. A reidratação imediata com eletrólitos corrige esse fator em minutos. Esses 3 componentes aplicados juntos imediatamente após o orgasmo podem reduzir o período refratário de forma significativa e consistente ao longo do tempo. Ainda vou te entregar mais 2 bônus ao longo desse vídeo. Não vai embora agora. Você já tentou alguma abordagem específica para manejar o período refratário? Escreve nos comentários. Agora preciso te falar sobre algo que vai além da fisiologia do período refratário e que representa uma das mudanças de perspectiva mais libertadoras que um homem acima de 60 pode fazer em relação à própria sexualidade. A cultura masculina construiu uma narrativa muito específica sobre o que significa ser um bom amante. E no centro dessa narrativa está a capacidade de ereção múltipla, rápida e consistente como marcador primário de potência e virilidade. Essa narrativa foi construída a partir de padrões de desempenho sexual masculino, de homens jovens com testosterona nos picos da vida e período refratário de 15 minutos. E quando homens acima de 60 tentam se medir por esse padrão, inevitavelmente encontram uma distância crescente entre expectativa e realidade que gera vergonha, ansiedade e sofrimento completamente desnecessários. A realidade clínica é que homens acima de 60 têm sexualidade diferente da sexualidade dos 30 anos, não inferior.
Diferente. E essa diferença tem aspectos que são genuinamente superiores quando o homem tem maturidade para reconhecê-los e aproveitá-los. O período refratário mais longo em homens acima de 60 é frequentemente acompanhado de maior capacidade de prolongar a atividade sexual antes do orgasmo, porque a urgência ejaculatória diminui com a idade. De maior sensibilidade às formas de prazer não genitais que na juventude eram frequentemente negligenciadas em favor da penetração rápida. De maior capacidade de conexão emocional durante a intimidade, porque a experiência de vida trouxe profundidade que a juventude não tinha. E de uma relação mais presente e menos performática com a própria sexualidade, quando o ego de desempenho finalmente cede espaço para o prazer genuíno. A segunda vez não precisa ser igual à primeira vez para ser satisfatória. E quando o homem para de tentar replicar a primeira vez e começa a explorar o que a segunda vez pode oferecer em seus próprios termos, frequentemente descobre que a experiência é diferente, mas não menos prazerosa. Frequentemente mais prazerosa em dimensões que a urgência da primeira vez não permitia explorar. Essa mudança de perspectiva não é apenas filosófica. Tem consequência fisiológica direta porque reduz a ansiedade de desempenho, que é o maior sabotador fisiológico da resposta erétil disponível. Você consegue se identificar com essa pressão de desempenho que discuti? Escreve nos comentários. Quero te contar sobre um paciente que vou chamá-lo de Seu Geraldo. 62 anos, professor aposentado, articulado e reflexivo, que chegou ao consultório com uma análise detalhada da própria situação, que revelava tanto o problema quanto a solução de forma bastante clara, embora ele não percebesse ainda. Doutora, eu sei que o problema não é a primeira vez. A primeira vez funciona bem. O problema é que eu fico tão preocupado com a possibilidade de que a segunda não funcione que começo a monitorar desde a primeira. Durante a primeira relação já estou pensando: será que vai funcionar de novo mais tarde? E aí, quando termina a primeira vez, fico naquela expectativa ansiosa, testando a cada poucos minutos. Resultado: nunca funciona. E aí minha esposa percebe que estou tenso, fica preocupada comigo. E o clima que seria de intimidade e prazer vira um ambiente de preocupação dos dois. O Seu Geraldo havia identificado com precisão cirúrgica o mecanismo exato do problema. A ansiedade antecipatória que começa não depois do orgasmo, mas durante a primeira relação, enquanto o sistema nervoso deveria estar completamente focado no prazer presente. E essa ansiedade antecipatória ativa o sistema nervoso simpático durante a primeira relação, reduz a satisfação da experiência e garante que o estado neurológico pós-orgasmo seja de tensão e não de relaxamento, prolongando o período refratário antes mesmo que ele oficialmente comece. O padrão do Seu Geraldo é mais comum do que parece e representa uma versão amplificada do erro que 9 em 10 homens cometem. Não apenas monitoram durante o período refratário, mas antecipam a falha durante a primeira relação, comprometendo tanto a primeira experiência quanto impossibilitando a segunda. Trabalhamos em duas frentes simultâneas. Primeiro, as técnicas de manejo do período refratário que já ensinei. Segundo, uma prática de presença atencional durante a primeira relação para eliminar o monitoramento antecipatório que contaminava toda a experiência. Em 3 semanas de prática consistente, o Seu Geraldo voltou ao consultório com uma frase que ficou comigo. Doutora, a segunda vez ainda não é igual à primeira, mas a primeira ficou muito melhor desde que parei de me preocupar com a segunda durante ela. E às vezes a segunda acontece sozinha quando paro de esperar por ela. Essa última frase resume com elegância a essência de tudo que estamos discutindo. Você se identifica com o padrão do Seu Geraldo de antecipar a falha durante a primeira relação? Escreve nos comentários. Chegou o momento do segundo bônus que prometi. E essa informação é fundamental porque estamos revelando hábitos cotidianos que a maioria dos homens não associa à dificuldade da segunda ereção, mas que têm impacto direto e mensurável no período refratário e na capacidade de recuperação entre ereções. Existem 4 hábitos que alongam o período refratário e tornam a segunda ereção progressivamente mais difícil, sem que o homem perceba a conexão entre o hábito e o resultado. Primeiro hábito sabotador: o consumo de álcool antes ou durante a atividade sexual. O álcool tem efeito bifásico na resposta sexual masculina. Em pequenas quantidades, inicialmente reduz a ansiedade e pode facilitar a primeira ereção por efeito desinibidor. Mas após o orgasmo, o álcool compromete dramaticamente a recuperação dopaminérgica necessária para o retorno do desejo e da resposta erétil. O acetaldeído produzido no metabolismo do álcool é diretamente tóxico para as células de Leydig produtoras de testosterona e suprime a produção de dopamina de forma aguda e prolongada. Homens que bebem mesmo moderadamente antes da atividade sexual têm período refratário significativamente mais longo do que quando estão completamente sóbrios. Segundo o hábito sabotador,
o sedentarismo crônico e a ausência de exercício regular. A circulação pélvica e a saúde endotelial dos vasos penianos dependem de atividade física regular para se manter funcionais. Homens sedentários têm menor fluxo sanguíneo basal para a região pélvica, menor produção de óxido nítrico endotelial e menor reserva vascular para a segunda ereção. A caminhada diária de 30 minutos melhora a circulação pélvica de forma cumulativa e consistente, encurtando o período refratário ao longo de semanas de prática regular. Terceiro hábito sabotador: o sono insuficiente ou de má qualidade na noite anterior. O pico noturno de testosterona que ocorre durante o sono profundo é a principal fonte de reposição hormonal que determina o nível de testosterona disponível no dia seguinte. Uma noite de sono insuficiente pode reduzir os níveis de testosterona em até 25% no dia seguinte, conforme estudos publicados no Journal of the American Medical Association. Com testosterona baixa, o período refratário se prolonga drasticamente porque um dos 3 sistemas que precisam se recuperar, o hormonal, começa já em déficit. Quarto hábito sabotador: o estresse crônico não gerenciado. O cortisol cronicamente elevado pelo estresse compete diretamente com a testosterona pelos precursores bioquímicos compartilhados, reduz a sensibilidade dos receptores dopaminérgicos e prolonga o período refratário de forma direta e mensurável. Homens em períodos de estresse intenso relatam consistentemente maior dificuldade com a segunda ereção, mesmo quando a primeira funciona bem, porque o estado de ativação do sistema nervoso simpático pelo estresse cria o ambiente neurológico exatamente oposto ao que a recuperação do período refratário exige. Quantos desses 4 hábitos você reconhece na sua rotina atual? Escreve nos comentários com honestidade. Agora preciso falar sobre o papel da nutrição estratégica na redução do período refratário e na otimização da capacidade de segunda ereção, porque existe uma janela nutricional específica, que a maioria dos homens completamente ignora e que tem impacto direto e mensurável na velocidade de recuperação entre ereções. O sistema dopaminérgico que precisa se recuperar após o orgasmo para que o desejo sexual retorne com intensidade suficiente para suportar uma nova ereção depende de precursores nutricionais específicos para sintetizar dopamina. O principal desses precursores é o aminoácido tirosina, que é o substrato direto para a produção de dopamina pelo organismo, e a disponibilidade de tirosina no período pós-orgasmo determina em parte a velocidade com que o sistema dopaminérgico se recupera. As melhores fontes alimentares de tirosina são ovos inteiros, frango, peixe, especialmente sardinha e atum, queijo cottage e sementes de abóbora. Curiosamente, esses são os mesmos alimentos que já recomendamos no contexto da saúde hormonal e erétil geral. O que reforça que a nutrição estratégica para a saúde sexual masculina é coerente e integrada. Não uma lista interminável de alimentos diferentes para cada objetivo. O magnésio tem papel igualmente importante nesse contexto. Esse mineral é essencial para a síntese de serotonina, mas também para a regulação da sua atividade inibitória pós-orgásmica. Homens com deficiência de magnésio têm efeito inibitório da serotonina pós-orgasmo mais prolongado e mais intenso, resultando em período refratário mais longo. A suplementação com magnésio em múltiplas formas à noite, que já recomendamos para a qualidade do sono, beneficia indiretamente o período refratário por esse mecanismo específico. O zinco merece destaque especial nesse contexto porque é o mineral mais diretamente envolvido na produção de testosterona, e é também perdido em quantidade significativa durante a ejaculação. Cada ejaculação representa uma perda de zinco, que em homens com reservas já comprometidas pode ser clinicamente relevante para a velocidade de recuperação hormonal no período refratário. A reposição de zinco através de 2 castanhas do Pará e uma colher de sementes de abóbora diariamente mantém os estoques adequados e suporta a recuperação hormonal mais rápida entre ereções. A hidratação adequada ao longo do dia, não apenas o copo de água imediatamente após o orgasmo que ensinei anteriormente, melhora a viscosidade sanguínea e o volume circulante de forma geral, criando condições vasculares mais favoráveis para a segunda ereção. Você já havia considerado a nutrição como fator relevante para o período refratário? Escreve nos comentários. Preciso falar agora sobre o componente que une todos os outros e que determina se as técnicas, a nutrição e as mudanças comportamentais que discutimos vão produzir resultado máximo ou resultado limitado. Estamos falando da comunicação com o parceiro ou parceira e do papel que ela tem tanto no prolongamento quanto na resolução do problema da segunda ereção. A situação da segunda ereção que não responde é vivida pela maioria dos casais em silêncio e com interpretações equivocadas de ambos os lados. O homem interpreta a ausência de segunda ereção como falha pessoal, sinal de declínio e motivo de vergonha. A parceira frequentemente interpreta como sinal de que não está sendo suficientemente atraente ou desejável, ou como indicador de que algo está errado no relacionamento.
Essas interpretações equivocadas criam um ciclo de pressão mútua não falada que garante que o problema persista e se aprofunde. A conversa honesta e desmistificadora sobre o período refratário, sobre o que é normal na fisiologia masculina acima dos 60 e sobre o que não é sinal de doença ou perda de atração, tem efeito terapêutico imediato sobre a dinâmica que perpetua o problema. Quando a parceira entende que a ausência de segunda ereção rápida não é rejeição, nem declínio inevitável, mas uma realidade fisiológica manejável, a pressão implícita desaparece. E quando a pressão implícita desaparece, o sistema nervoso parasimpático tem muito mais espaço para trabalhar na direção da recuperação. Existe uma abordagem específica para a segunda vez que casais que fizeram essa conversa frequentemente descobrem naturalmente. Em vez de tentar replicar a primeira vez com penetração como objetivo imediato, a segunda vez pode começar com formas de intimidade que não exigem ereção completa, massagem, toque sensorial, estimulação oral, conexão emocional, e que ao mesmo tempo criam naturalmente o ambiente de excitação e vasodilatação que favorece o retorno progressivo da resposta erétil, sem a pressão de um objetivo imediato. Muitos casais descobrem que essa abordagem mais exploratória da segunda vez produz experiências de intimidade que superam em qualidade a urgência da primeira vez, porque remove o foco da performance e coloca no prazer compartilhado. Você já teve essa conversa com sua parceira sobre o período refratário e o que é normal após os 60? Escreve nos comentários. Chegou o momento do terceiro e maior bônus desse vídeo. O protocolo completo de otimização da segunda ereção com estratégias físicas, nutricionais e comportamentais integradas para aplicação imediata. Protocolo natural de otimização da segunda ereção. Rotina diária de base. Aplicar todos os dias independente da atividade sexual. Pela manhã, tome o suco hormonal de beterraba com romã e o café com canela, cacau e gengibre que ensinei em vídeos anteriores. Consuma 2 a 3 ovos inteiros como fonte de tirosina, colesterol e zinco. Adicione sementes de abóbora e castanhas do Pará para reposição de zinco e selênio. Realize 30 minutos de caminhada rápida para manutenção da circulação pélvica e saúde endotelial. Pratique os exercícios de Kegel em 3 séries de 20 contrações ao longo do dia para manutenção do assoalho pélvico e do fluxo sanguíneo pélvico. À noite, tome magnésio em múltiplas formas 30 minutos antes de dormir. Mantenha horário fixo de dormir com pelo menos 7 horas de sono profundo para maximizar o pico noturno de testosterona. Elimine completamente o álcool ou reduza para consumo mínimo e nunca antes de atividade sexual planejada. Protocolo imediatamente antes da atividade sexual. 30 a 45 minutos antes, realize o café hormonal com a combinação de canela, cacau e gengibre para elevar o óxido nítrico basal. Hidrate-se com pelo menos 2 copos de água. Realize 5 minutos de respiração diafragmática para ativar o sistema nervoso parasimpático. Elimine qualquer fonte de estresse ou tensão do ambiente. Desative completamente o celular e qualquer notificação. Crie o ambiente de presença completa que o sistema nervoso parasimpático precisa para trabalhar sem interferência do sistema simpático. Protocolo durante a primeira relação. Mantenha a atenção completamente focada nas sensações presentes sem nenhum monitoramento da potencial segunda vez. Utilize a respiração diafragmática lenta durante a atividade para manter o sistema nervoso parasimpático ativo. Pratique as contrações suaves de assoalho pélvico durante a excitação para aumentar o fluxo sanguíneo pélvico e a intensidade da resposta erétil da primeira vez. Protocolo imediatamente após o orgasmo. Aplique os 3 componentes da técnica de manejo do período refratário que ensinei. Primeiro, 5 respirações de recuperação parasimpática no padrão 4, 2, 8. Segundo, redirecionamento atencional consciente para o prazer sensorial presente sem nenhum monitoramento da resposta erétil. Terceiro, hidratação imediata com um copo de água com pitada de sal rosa para reposição de eletrólitos e manutenção do volume sanguíneo. Durante o período refratário, elimine completamente qualquer tentativa de forçar ou monitorar a resposta erétil. Engaje em formas de intimidade que não exigem ereção como massagem mútua, toque sensorial, conexão emocional e proximidade física relaxada. Esse engajamento íntimo sem pressão por resultado mantém o sistema de recompensa dopaminérgico ativo de forma suave, sem acionar a ansiedade de desempenho que prolonga o período refratário. Quando a segunda ereção eventualmente retornar, e ela retornará mais facilmente quando não for forçada, inicie novamente com abordagem exploratória sem pressão por replicar a primeira vez. A segunda experiência tem suas próprias qualidades que merecem ser exploradas nos seus próprios termos. Menos urgência, mais sensibilidade, mais presença, mais conexão. Qualidades que frequentemente surpreendem positivamente quando o homem para de comparar com a primeira vez
E começa a explorar o que a segunda tem de único. O que esperar ao longo das semanas de prática consistente. Semana 1 e 2. Melhora imediata na qualidade da primeira relação pela eliminação da ansiedade antecipatória. Redução perceptível da tensão pós-orgasmo pela aplicação das técnicas de recuperação parasimpática. Semana 3 e 4. Redução progressiva do período refratário pela combinação de melhor gestão da ansiedade, nutrição otimizada e sono de qualidade. Semana 5 e 6. Segunda ereção, retornando de forma mais consistente e com menor pressão quando o ciclo de ansiedade está quebrado e as condições fisiológicas de base estão otimizadas. Você vai começar esse protocolo a partir de hoje? Escreve nos comentários e me conta qual parte do protocolo você acha que vai fazer mais diferença na sua situação específica. Chegamos ao final e quero te falar algo que vai muito além da ereção e do período refratário, e que representa talvez a mensagem mais importante desse vídeo inteiro. A sexualidade masculina acima dos 60 anos é um território que a cultura e a medicina tratam de duas formas igualmente inadequadas. Ou como um problema a ser corrigido para que o homem volte a funcionar como aos 30, o que é fisiologicamente impossível e psicologicamente destrutivo. Ou como algo que naturalmente vai acabando e deve ser aceito com resignação silenciosa, o que é clinicamente incorreto e desnecessariamente limitante. A realidade é mais rica e mais interessante do que qualquer uma dessas narrativas. A sexualidade masculina após os 60 muda. E essas mudanças, quando entendidas e abraçadas em vez de combatidas na ignorância, revelam uma forma de intimidade que a urgência da juventude raramente permitia descobrir. Maior presença, maior sensibilidade, maior capacidade de conexão emocional genuína, menor foco na performance e maior foco no prazer compartilhado, menor urgência ejaculatória e maior capacidade de prolongar o prazer. Essas não são consolações de segunda categoria para compensar o período refratário mais longo. São qualidades reais de uma sexualidade madura que homens e casais que fazem essa transição com informação e inteligência frequentemente descrevem como a fase mais satisfatória da vida sexual. O seu Gilberto que mencionei no início parou de lutar contra a fisiologia do próprio corpo e começou a trabalhar com ela. 3 meses depois voltou ao consultório e disse algo que ficou registrado na minha memória. Doutora, a segunda vez ainda demora mais do que eu queria. Mas quando acontece, depois de deixar o corpo se recuperar no seu tempo, a experiência é de uma qualidade que eu não conhecia. É como se a demora fizesse parte do prazer. Hoje você aprendeu sobre o período refratário e seus 3 mecanismos, sobre o erro que 9 em 10 homens cometem, sobre a técnica de manejo com respiração de recuperação parasimpática, redirecionamento atencional e hidratação estratégica, sobre os 4 hábitos que prolongam o período refratário, sobre a nutrição para a recuperação dopaminérgica e hormonal, sobre a comunicação com a parceira e a abordagem exploratória da segunda vez, e sobre o protocolo completo integrado com cronograma de resultados semana a semana. O próximo passo é mais simples do que qualquer protocolo. É uma mudança de perspectiva. Parar de lutar contra a fisiologia do próprio corpo e começar a trabalhar com ela com inteligência, informação e paciência. E aplicar as ferramentas que ensinei com consistência suficiente para que o ciclo de ansiedade que perpetua o problema seja progressivamente substituído por um ciclo de confiança que o resolve. Se esse vídeo te deu algo que você não tinha antes, me faz um favor muito importante. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo de mais de 60 que você sabe que passa por isso em silêncio e que precisa ouvir que não está sozinho e que existe caminho. Nos comentários me conta, qual foi o maior aprendizado de hoje para você? Estou aqui, leio tudo e respondo sempre que posso. Um abraço forte e carinhoso para cada homem que chegou até aqui. Cuide-se bem. Até o próximo vídeo.